Você pode ou não comprar carta de tecnologia, opção sua. E se você comprar uma carta de tecnologia, você decide comprar uma carta de tecnologia, você embaralha o seu deck de combate, né? Ok. É, com o dourado, com os tokens dourados, você só pode utilizar esses tokens dourados, que são três no máximo, você pode utilizar um token dourado para cada uma dessas upgrades que você fizer aqui. Então, se você fizer três upgrades, você pode usar os três tokens dourados. Se você fez um upgrade, você pode usar só um dos três tokens dourados, tá? É, Então, se você, com a ação de mobilizar, né? Você, além das duas coisas de cima, você ainda faz ali embaixo, ali, ó. Você tira duas cartas de combate adicionais e ganha mais um de ataque para cada uma das batalhas que você for fazer lá naquele round. A ação de construir, além do que está ali em cima ali que eu já falei, você ainda vai fazer isso que está aqui embaixo aqui, ó. Suas construções, seu limite de unidades que você tem aumenta em um. Adicionalmente, você recebe um desconto de um de recurso para uma base que você ou módulo que você queira comprar. Tá? Então, você decide o recurso que você quer que dê desconto. Gás, mineral, você que decide. E a ação de pesquisa, você, além do que está ali em cima, você ainda pode fazer, você pode adicionar uma das cartas de tecnologia que você acabou de adquirir na sua mão. Ou você pode tirar uma carta de evento a mais. O que que isso influencia? O deck de eventos, ele é um relógio de quanto tempo o jogo ainda vai demorar. Se o deck de eventos acabar, o jogo acaba, que é uma das outras coisas que faz o jogo acabar também. Então, o que que isso pode influenciar? Você pode utilizar várias vezes esse token, né? Tipo assim, uma vez a cada rodada, né? Para poder acelerar o final do jogo. Então, ao invés de tirar uma carta de evento, você vai tirar duas cartas de evento. Então, o final do jogo vai estar muito mais próximo. Mas, enfim, a questão da tecnologia, eu vou explicar aqui agora que é o seguinte, quando você tem lá suas 20 cartas de deck de batalha, né, que você vai comprando, e você pode adicionar cartas de tecnologia no seu deck. Então, toda vez que você fizer a ação lá para adquirir tecnologia, você, ao invés de colocar o deck ali nas cartas que estão na sua mão, você coloca elas direto ali no deck de combate e embaralha o deck com as cartas que estão na pilha de descarte. Se você fizer essa ação aqui, você tem algumas cartas de tecnologia que tem 4 cartas da mesma. Você adiciona todas elas ali em baralho. Com aquela ação, você pega uma dessas 4 cartas e coloca ela diretamente na mão, então você pode já usar ela. E além disso, as outras 3 você embaralha normalmente lá no deck. Então é uma coisa que pode talvez influenciar a decisão do jogador aí, sei lá. Enfim. Então esses são os tokens de ordens que os jogadores podem decidir utilizar aí da maneira que eles quiserem. Lembrando, sempre tem que ter 4 tokens de ordens espalhados nesse espaço aí do tabuleiro, tá? Acredito que é só para falar dos planetas, né? E dos tokens de ordens. Acho que já finalizou essa parte aí. Agora, é, deixa eu falar aqui uma outra coisa aqui, que é o seguinte. É, a questão aqui dos upgrades. Então, quando você está lá com a sua base nível 1, você pode fazer um upgrade na sua base para isso aqui virar nível 2. Então, ali onde está só o Marine, você coloca o nível 2, paga esse valor que está aqui, um de mineral, um de gás, e coloca ele aqui em cima, e ao invés de ficar só o Marine, vai ficar o Marine, o Firebat, e acredito que esse aqui é o médico, que você vai poder fazer.
Aqui tá as 3 portinhas fechadas. Se você fazer o primeiro nível dele, você vai ter... Não, esse aqui é o nível 3, né, galera? O primeiro nível dele vai ter disponível a motinha. Se você fizer o nível 2 dele, vai ficar disponível a motinha e o Golias. Se você fizer o nível 3, vai ficar disponível a motinha, o Golias e o tanque, tá? Então, basicamente, funciona dessa maneira. Deixa eu ver se faltou alguma outra coisa aqui. Ah, tá. Vamos supor que você tivesse com os seus trabalhadores aqui, né? Tirando o mineral ali, nesse planeta Antiga Prime, né? Aqui. E os Zergs, por um golpe de sorte, foi lá e destruiu as suas tropas que estavam tomando conta aqui desse espaço aqui. Então vamos supor que tivesse ali os marines ali, 3 marines. O Zerg foi lá e atacou e matou os marines que estavam lá. Então os Zergs, eles destroem todas os seus bichinhos que estavam ali catando recursos, tá? Então aí essa carta, ela volta ali para a pilha de cartas. Se o Zerg posteriormente construir uma base aqui, essas cartas vai para a mão do Zerg. Se o lugar foi exaurido, os minerais, então a carta vai para a caixa do jogo. E ninguém pode extrair minerais ali mais, tá? Acredito que é só isso para falar. Acredito que é só isso. Deixa eu ver aqui se faltou detalhes importantes. Ah, tá. Vamos falar aí sobre a questão do preparação do deck de eventos, que é esse aqui. Como ele se diferencia? Ele é mais ou menos o seguinte: os eventos de nível 1 são esses que tem um planeta, os eventos de nível 2 tem 2 planetas e os eventos de nível 3 tem, isso mesmo, você pensou, 3 planetas. Quando a gente vai fazer o setup do jogo, a gente vai colocar uma quantidade de cartas de evento de acordo com a quantidade de jogadores que estiver jogando. Essas informações dá para encontrar lá no manual tranquilamente. Mas eu vou falar aqui o setup para 2 jogadores, só para vocês terem uma noção de como ficaria esse deck. Então, para 2 jogadores, a gente tem que remover 20 cartas de cada um dos decks estágio 1 e estágio 2. Então ficaria aqui 8 cartas no estágio 2, 6, 7, 8, e ficaria 8 cartas no estágio 1. Essas cartas aqui não serão utilizadas, voltaria para a caixa do jogo, a gente embaralha tudo que sobrou. E a gente coloca o nível 2, embaralha, né, o nível 2 ali, coloca o nível 2 em cima do nível 3 e coloca o nível 1 em cima de todas. Então toda vez que o jogo falar para você comprar uma carta de eventos, você vai retirar uma dessas cartas. O momento que você vai utilizar essa carta vai ser após a fase de reagrupar, tá? Que é depois aí de todas as lutas, o que destruiu, destruiu, o que não destruiu, tal. Quando você for reagrupar, a fase de reagrupar, você vira a carta de evento e vê o que ela está falando para você fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar na hora do setup dos planetas. Cada jogador vai ter disponível lá quando estiver setando os planetas, vai ter disponível um token desse de cada cor, um grande
e um pequeno. Então, no caso aqui dos dois players, cada um dos jogadores teriam isso aqui. O que que esses tokens querem dizer? Eles são atalhos pelas estrelas lá, que você vai chegar no outro ponto da estrela de maneira mais rápida. Por exemplo, nesse jogo aqui, não daria para colocar todas as rotas, já que só 3 espaços sobrando. Então, por exemplo, o primeiro jogador colocaria essa rota de atalho para poder sair aqui em cima, ok? Então, por exemplo, ao invés dele seguir o caminho tradicional vindo por aqui para atacar o cara aqui, ele poderia colocar a sua nave aqui e usar suas tropas para poder, por esse caminho, chegar até aqui nesse planeta aqui, tá? Então, isso aqui seriam rotas de atalho entre os planetas. Se tiver espaço para colocar todas as rotas de todos os jogadores, coloca. Se não tiver, volta para a caixa do jogo as que não deu para colocar. No caso aí, o segundo player tomaria no botão aí que não teria lugar para ele colocar a rota dele. Mas enfim, quando tiver uma nave na rota lá, falando que ele está pronto para as tropas invadirem, a gente só vira ali, né, para poder... no jogo base aqui, do lado de trás, teria uma setinha vermelha, mostrando que, só um lembrete para os jogadores aqui, saberem que tem uma nave lá na rota do outro lado. Porque quando está jogando com vários players, né? 6 players, então são 6 rotas diferentes, você não sabe qual que vai ter nave, qual não vai ter. De 2 players é de boa, esse cara tá ali, então não precisa. Mas em um jogo aí com mais jogadores fica um pouco complicado de saber o que tem ou não do outro lado. Então por isso no jogo físico, quando você vira, isso aqui tem uma setinha vermelha só para lembrar que tem uma nave lá do outro lado lá e o planeta está prestes a ser invadido, tá? Acho que já dá para falar de como funcionam as batalhas. Tá, vamos falar aí das batalhas então. Como funcionam as batalhas no jogo? As batalhas no jogo, elas funcionam mais ou menos assim. A gente vai ter o cara que vai estar atacando e a gente vai ter o cara que está defendendo. Então o cara, por exemplo, vamos supor que esse aqui colocou o token para poder mobilizar ali, né? Para ele poder ir ali para o outro planeta. Ele colocou o token dele. Então ali nos turnos ali, cada jogador vai ter o seu turno para poder virar o seu token. Deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante, porque provavelmente eu vou esquecer depois. Cada jogador vai colocar um token desse aí. Então, por exemplo, vamos supor que aí ele colocou um, até interar 4, né? Aí vamos supor que o jogador verde colocou aqui. Aí o jogador vermelho colocou um outro token ali. Aí colocou o segundo. Aí o verde colocou o dele ali em cima. Aí o vermelho colocou um token dele ali. Aí o verde colocou um token ali, por exemplo. Só estou dando um exemplo, tá? Então o vermelho colocou 3 e o verde colocou 3. Então aí o vermelho, por último, vai colocar um token ali e o verde vai colocar um token aqui. Então, por exemplo, o exemplo que eu estou querendo dar é o seguinte. Então o primeiro player, ele começaria, que é o vermelho, começaria virando os seus tokens. Só que nesse caso ele não consegue virar nenhum token porque o verde cobriu todos os tokens dele. Então, quando acontecer uma situação dessa, o cara, ele tira uma carta de evento, tá? Só que ele não usa a carta de evento, ele coloca a carta lá virada e só usa lá no final da fase de reagrupe, tá? Quando for reagrupar.
Voltando na fase de batalhar, né? Então, aí o vermelho usou o mobilize dele para vir para cá. E como funciona? É, o cara que está atacando, então ele pode atacar com o número de tropas que tem ali no tile, mais 2. Então, nesse caso aqui, seria 6 tropas. Então, ele vai atacar com essas 6 tropas que a gente está levando para lá. No planeta dele aqui, ele tem 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 tropas. Então, ele pode atacar com todas as 6 lá, se ele quiser. Então, ele pega todas essas 6 tropas e vai para lá. O jogador que está atacando, ele decide qual tropa ele vai atacar qual dos personagens. Então seria a tropa dele frontline. Então ele vai pegar esse Firebat, colocar ele com o Zerg ali, com o Hydralisk. Ele vai colocar o Marine com esse doidinho e vai colocar outro Marine com esse. Beleza, já decidiu os confrontos. Sobrou mais 3 tropas. O que você pode fazer? Colocar ela para poder auxiliar o que você quiser, né? Ali. Então, vou colocar um Marine aqui e um médico aqui. Então, cada um vai estar auxiliando um dos 3 ali. E agora, você lembra que eu falei lá da ficha do personagem que o cara tem esse ponto aqui embaixo aqui? Então o Marine ele vai dar mais um ponto de ataque para o cara que está atacando ali. Então, no caso do Marine vai dar mais um ponto de ataque para esse aqui, vai dar mais um ponto de ataque para esse aqui. Agora as cartas de combate. Cada jogador ali, a gente levando em consideração que cada jogador vai ter na sua mão, acredito que 6 cartas que cada um vai ter, só que os humanos eles podem ter 8 cartas na mão. Só que eu não tenho certeza disso, mas inicialmente cada jogador tem 6 cartas. Então, se o humano adquirir alguma carta depois, ele pode ficar com um limite de 8 cartas. Acabou ali a fase de luta. Se o cara tiver com mais do que o seu limite de carta, ele descarta as cartas que ele tiver a mais. Então, vamos comprar aí 6 cartas só para poder explicar, né? Isso tem que confirmar lá no manual depois, mas é uma informação tipo mínima. 6 cartas aqui e o Zerg tem 6 cartas de combate também. Então, quando vai iniciar, o cara que está iniciando a luta, ele compra 3 cartas para ele. Então, ele compra 3 cartas. O cara que está defendendo, ele compra uma carta para ele. Tá. O cara que está atacando decide contra quem ele quer enfrentar qual personagem, igual eu fiz ali. Tá? No caso, se o cara que estiver defendendo ele tiver alguma tropa de assistência, por exemplo, uma dessas aqui, ó, assiste, o cara que está defendendo ele decide qual tropa que ele quer dar assistência, tá? Então vamos supor que um desses 3 aqui fosse assistência, teria só 2 combates, né? Porque a assistência seria dada ao Hydralisk aqui. Mas como não é o caso, então ficou esses 3 combates aí mesmo, tá? Então, nas cartas de batalha, você vai colocar uma carta para cada uma dessas porradas que está acontecendo. O que a gente tem que atentar? Se a gente tem a carta das tropas que a gente está utilizando, igual aqui. A gente tem aqui ó, o Firebat, a gente pode usar no Firebat. E a gente tem uma só do Marine, cara. Ó, que bosta. A gente tem uma do Marine e uma do Firebat aqui. Beleza, não tem 2 do Marine, não. Então a gente tem que usar uma outra carta ali. O que a gente tem que atentar na carta é o seguinte. Se você tem
a tropa que está falando aqui na fotinha, você usa o efeito maior da carta. Então esse é o efeito maior de porrada e esse é o efeito maior de life. Se você não tem a tropa que está falando aqui nessa fotinha, você usa o efeito menor. Então esse tem 6 de porrada e tem 1 de vida, tá? Então vamos... vou usar essa carta aqui, que isso que a gente não vai ter por agora. Essa carta aqui, ó, a única maneira que tem de você jogar mais de uma carta para cada porrada é você jogar uma carta dessa, que ela vai auxiliar uma dessas tropas aqui. Só que como não é o caso, a gente não tem nenhuma dessas tropas, então essas cartas, nenhuma delas ali vai servir. Beleza, então a gente decidiu a carta. A mesma coisa o cara que está jogando de Zerg ali. Então ele vai olhar as cartas dele. Aqui ele tem uma hidráulica. Ele tem um Zergling. Já vai ter que usar uma outra carta aí, ó. 5-2. Tá, vamos essa 5-2 aqui, ó. Beleza. Então, ok. Então vamos decidir primeiro a luta desses Zergling e dos 2 marines ali, tá? Então vamos pegar essa cartinha bosta aqui, a gente coloca ela virada na mesa, né? E o Zerg vai já meter uma carta de Zergling dele ali, ó. Já meteu pipoco ali. Fechou. A gente vira as 2 cartas e compara a vida e a habilidade especial se a carta tiver aqui embaixo. No caso dessa carta aqui, se tivesse usando um Battle Cruiser ou um Siege Tank, viria essa habilidade. Como não é o caso, então ele tem 5 de ataque e 2 de vida. O Zergling tem 4 de ataque e 3 de vida. Então eles se matam ali, tá? Então os 2 se matam, porque ele consegue matar lá os dois. E o Marine ainda tem 1 de ataque a mais, né? Então ele tem 6 de ataque por causa do outro Marine auxiliando ele. Mas enfim, o Marine ele morre e o Zerg ele morre, tá? Os 2 vão morrer, tá? Ali. A gente vai decidir, aí essas cartas vão para a pilha de descarte, né? Vai para a pilha de descarte aqui, vai para a pilha de descarte dele lá. Aí a gente vai decidir a outra luta ali. Dessa vez, ele vai colocar uma fichinha do Marine ali para ele ali, né? Coloca a ficha do Marine dele e o Zerg vai colocar essa fichinha bosta dele aí, ó. Cadê? Ok. A gente vira. Então ali é um Marine que está com uma assistência. Para ele ter essa assistência do médico ali, ele teria que ter jogado uma daquela cartinha de mais em cima, né? Quer ver? Vamos ver aqui uma cartinha do médico aqui que tem um mais em cima. Ver se ela está no upgrade ou se ela está aqui, pera aí. Tchau. Aqui não tá não, deve estar aqui, ó. Marine, Firebat, Ghost, não. Science. Médico. Igual a gente poderia jogar essa cartinha junto com a do Marine para o médico dar um help lá no cara lá. Dar um heal, tá?
Mas como a gente não tem esse upgrade aí, então não dá para poder fazer isso. O cara só fica lá para poder, tipo, tal médico que não faz porra nenhuma. Enfim, vamos comparar as cartas aí e ver que merda que vai dar. Então, o Marine, ele tem 5 de ataque e tem 5 de defesa. Ele tá com o médico ali que não ajuda em porra nenhuma. É... E se ele estiver enfrentando uma criatura que voa, vai ganhar mais um de ataque, que é a habilidade dele ali. Então, não é uma porra de um Zergling lá, então não dá porra nenhuma. O Zergling, ele tem 5 de ataque, que é o mínimo ali, e tem 2 de defesa. Então, os dois vão se matar ali também. Os dois vão se matar. Excelente pro Zerg, né? Então vai para a pilha de descarte e vai para a pilha de descarte. E a gente tem o último confronto ali. Então o cara vai pegar, vai jogar a última cartinha dele ali que ele separou e o outro cara vai jogar a última cartinha dele. A gente vai decidir ali o que vai pegar e vamos ver. Ele tem 6 de ataque, então ele é o Firebat, ele tem 6 de ataque e ele tem Splash Damage. Esse Splash Damage pode destruir um... Nossa, cara, olha que bosta, hein? Tipo assim, o cara que tá atacando, ele decide quem que ele vai atacar primeiro. Então, por exemplo, esse cara aqui poderia ter usado esse Marine dele primeiro aqui, ó, no caso eu não vi, e usado o Splash Damage. O Splash Damage, quando você mata uma tropa, você mata uma outra tropa. Tá, tendo isso em mente, a gente voltando aqui no passado, aqui colocando o Marine e o Zergling aqui, ó, tendo isso em mente, voltando, tipo, uma jogada no passado só para vocês entenderem, então ele daria 6 de dano, mataria o Hydralisk, o Hydralisk dá 7 de dano, mata ele, só que como o Firebat matou o Hydralisk, ele dá o Splash Damage. Aí no caso, os dois morreriam aqui, só que porém, como ele deu Splash Damage, ele leva um Zergling pro inferno e essa batalha aqui não existiria, então ficaria mais ou menos assim o jogo, beleza? Então, no final, os humanos venceriam e dominariam ali. Se tivesse alguma coisa do Zerg aqui coletando recursos, seria destruído, todas as unidades dele estiverem coletando recursos. Se tiver alguma unidade aí nesse espaço, a unidade não, se tiver alguma estrutura, uma base, ela é destruída. Se tiver algum transporte do Zerg, cadê transporte aqui? Se tiver um transporte do Zerg e não tiver uma base que tiver ligada a esse transporte, o transporte é destruído também, tá? Acredito que é isso da luta. Um detalhe importante é o seguinte: quando você está fazendo a luta, você tem que se atentar naquele questão que eu falei lá, no fundo aqui do qual tipo de tropa que... se a sua tropa é terrestre ou aérea e qual tipo de tropa que ele consegue atacar. Por exemplo, o Marine consegue atacar terrestre, consegue atacar aéreo. Só que, por exemplo, se você estivesse enfrentando um Zerg que voa, por exemplo, e no cenário tivesse um Marines tendo o suporte do Firebat, por exemplo, o Firebat não daria o suporte de mais um, já que o Firebat só ataca criaturas terrestres. Então, esse mais um dele seria ignorado. Então, o Marine atacaria sozinho, tá? Então, na hora que você for fazer os embates de quem você vai atacar, você tem que se atentar. Se a tropa que você está atacando, ela voa ou é terrestre, e se a tropa que você está escolhendo para atacar ela, ataca terrestre e que voa. Não necessariamente uma que voa ataca o chão, por exemplo, quer ver? Tem uma aqui, ó, que ela voa, tem um fundo de voar e ali ela só ataca coisas que voam, tá?
Deixa eu ver aqui se faltou alguma outra coisa. Tem algumas tropas que elas têm uma habilidade clock, eu não sei como pronuncia, é tipo como se fosse aquela habilidade do Ghost do jogo eletrônico lá, que ele fica invisível, seria como se fosse isso. Se você estiver num embate, tanto atacando quanto defendendo, é, e essa tropa ela receber um dano fatal, ela não morre. Tiver clock, ela se posiciona em algum outro espaço livre que tiver lá naquele planeta. Se não tiver espaços livres naquele planeta, ela morre, tá? Se tiver um transporte entre os planetas, ela ainda consegue vir para algum espaço livre que tenha no planeta lá da sua base. Se não tiver espaços livres, ela morre, tá? Então, se tiver 3 aqui e o Ghost tiver com a sua habilidade Clock, o seu exército morreu ali, ele for vir aqui pro planeta, tiver 3 ali, ele não entra e já morre, já vai pro saco já, beleza? Na fase de reagrupar, aí vai destruir as bases que tiver para destruir, os transportes que tiver para destruir. Se destruiu alguma carta de recursos, vai perder aquela carta. Se você construiu uma base naquele planeta, você vai ganhar as cartas de recursos. Você vai, os seus trabalhadores que você mandou buscar recursos lá aquele turno para você construir o que você queria, você vai colocar eles de novo lá no espaço da sua ficha de personagem dos trabalhadores disponíveis. Você vai ganhar algum ponto de conquista que você estiver dominando, algum terreno que te dê pontos de conquista. Vai checar se alguém atingiu os 15 pontos de vitória. Vai checar se alguém teve lá os pontos de conquista, vai checar se algum dos jogadores atingiu a sua vitória individual, né, lá da sua ficha de personagem. Vai, enfim, virar as cartas de evento que cada um adquiriu lá durante a fase lá, e vai virar essas cartas e vai resolver elas. Vai descartar as cartas de combate que vocês utilizaram e vai passar o token de primeiro jogador para o próximo jogador, tá? Então, tendo tudo isso em mente que eu falei, vai começar um novo turno e começa tudo de novo, tá? Então é isso. Eu espero que eu tenha abordado aí todos os pontos essenciais para se jogar o jogo. Espero que eu tenha interpretado as regras realmente do jeito que era para ser feito. Caso alguma pessoa que jogou viu que eu interpretei a regra errada, tá livre para poder sinalizar e falar, isso está errado e tal. Caso futuramente eu veja que eu fiz algo errado aqui no vídeo, eu vou possivelmente fazer um outro vídeo corrigindo algo que eu tenha falado errado, ou se for uma coisa mínima, eu vou só colocar lá nos comentários, eu falei isso, só que não é assim que funciona de tal jeito. Enfim, esse jogo ele é muito legal, para quem é fã do jogo StarCraft, um prato de mão cheia, que você realmente vai sentir a questão de você fazendo os upgrades, você mandando as suas tropas atacar a base do cara, você perdendo sua base, você tendo que adquirir outros recursos, fazer conseguir novas tropas. Então, tipo assim, é um prato cheio para quem joga o jogo, e é um game que é muito legal para quem, tipo, não tá nem aí para o que é StarCraft e não conhece nada de StarCraft. É um jogo, no mínimo, muito legal para quem não conhece a franquia. É um jogo topzera demais para quem já conhece. Enfim, eu vou fazer um outro vídeo
falando sobre os componentes da expansão Brood War, tá? E o que adiciona, o que, que tem de novo. Tem muita coisa legal também na questão da expansão Brood War, cara. Levando em conta que, eu espero que vocês levem em conta que tem pouquíssimo conteúdo do jogo para poder você se informar, né, sobre as coisas e tal. Então, uma coisa ou outra eu devo ter falado errado aí. Valeu de qualquer maneira. Se tiver sugestão de algum outro jogo aí que seja antigo, que tem pouco conteúdo e que seja legal, coloca aí nos comentários aí que eu vou dar uma olhada e tentar buscar informações sobre ele e fazer um vídeo aí depois. Valeu e bom jogo aí para todo mundo.